Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Agora a gente vai ter alguns alunos voltando para a sala de aula e outros optando por ficar em casa. Para aqueles que decidirem ficar em casa, que achar que é conveniente, que é oportuno, então eu vou gravar os videozinhos da mesma maneira que eu vinha fazendo antes, com as atividades no final, para vocês me enviarem. As atividades de quem vai optar pelo presencial serão as mesmas, então vocês serão avaliados através de um mesmo ritmo, de um mesmo critério. O impressionismo é o nosso movimento do momento, né? A gente acabou de ver o realismo e a missão francesa no Brasil, e aí agora a gente vai falar um pouco sobre o impressionismo. Normalmente nos meus arquivos, nos meus slides, nas minhas aulas, eu faço um contexto histórico e falo sobre e separo por artistas e analiso como isso acontece em cada artista. No caso do impressionismo, eu não vou separar por artista, eu separo o arquivo por regras que ordenavam o trabalho dos artistas desse período, tá? Bom, o impressionismo ele acontece ali na segunda metade de 1800, e ele tem características bastante específicas. É um movimento bastante interessante e de uma estética bem agradável. O que acontece? Uma das coisas assim que realmente motivou o impressionismo foi o surgimento da máquina fotográfica antes, ali por volta do realismo, né, do nosso último movimento. E aí, quando a pessoa quer fazer um retrato, ela procurava um artista, posava várias sessões, às vezes, né, normalmente bem cansativas, porque pousar várias horas na mesma posição é exaustivo, e aí ela tinha o retrato dela. De repente, com a possibilidade da máquina fotográfica, a imagem ela é capturada de forma instantânea, então você pousa por alguns segundos e você já tem a sua fotografia extremamente, inclusive, realista. E aí, então, os artistas do período, eles se viram postos contra a parede, porque para representar o natural, o real, a gente tem agora a fotografia. Então, o artista se torna desnecessário. Eles se viram diante de uma possibilidade de a extinção da pintura, né? E aí eles tiveram que se reinventar e eles deram a volta por cima de forma impressionante. Inclusive, o impressionismo é considerado a maior revolução da arte, foi a maior mudança, né? Se você pensar num antes e depois, foi a maior mudança que aconteceu na arte. E eles conseguiram resolver a questão, né, de fazer algo que a máquina fotográfica não era capaz de fazer. E eles tomaram um rumo muito interessante, porque eles começam a olhar para as imagens e tentar perceber nelas as mudanças da luz e trazer isso para a tela. E aí, vamos pensar, a primeira coisa que a gente tem que lembrar quando a gente fala de uma obra impressionista. Se a gente está falando de uma luz que muda o tempo inteiro, então essa tela ela tem que ser feita rapidamente. Eu não posso passar horas fazendo o céu, porque quando olha para essa imagem, né? Eu não posso ficar horas e horas fazendo esse céu, porque quando eu passar para essa água, o céu já mudou. Se é um fim de tarde, já está escuro. E aí eu não consigo terminar essa tela. Então, serão telas menores e pintadas, digamos, às pressas. As obras impressionistas, elas incomodaram demais. Elas incomodaram extremamente, porque as pessoas queriam obras, estavam acostumadas com obras acadêmicas, bonitas, bem feitas, bem acabadas, bem esfumaçadas. E os impressionistas, eles fizeram algo tipo isso. Quando você olha para essa tela, a impressão que a gente tem é que o cara ainda vai voltar aqui para pintar os detalhamentos, né? Trazer o escuro aqui, fazer os detalhes aqui, melhorar esse reflexo na água. E não, ele fala que está pronto. E aí eles foram extremamente criticados. Eles falaram assim, nossa, mas é só uma primeira impressão, você precisa voltar e concluir essa obra, né? Ela não está pronta, ela não pode ser considerada pronta. E aí eles insistiram, não, é isso que a gente pretende. É só captar
o momento. A gente não quer fazer um negócio de fato, né, bem feitinho como era feito anteriormente. Essa obra é muito nítido, essas questões, porque as pinceladas, elas são soltas, tá vendo? Elas não se misturam. Não existe aquilo que a gente tinha, por exemplo, no Renascimento, o esfumato. Você vir trabalhando com todas essas cores, mas depois esfumaçar e ficar tudo lisinho, harmônico, sem empastamentos, né? Sem excessos de tinta. Pela pressa que ele faz, a gente percebe que ele não está preocupado com a forma, né, da paisagem, do reflexo, né, do brilho da água. Ele está preocupado em captar a cor que essas coisas têm exatamente nesse momento. E se ele se ater a algum detalhe, isso vai passar e ele não vai conseguir captar. Então, ele precisa ser rápido e ser preciso. O impressionismo, ele foi extremamente mal visto a princípio e por um bom tempo. Em 1874, houve uma exposição, né? A primeira exposição dos impressionistas, e ela aconteceu de uma maneira bastante interessante. Ia ter lá o Salão de Paris, o maior salão de arte, né, tipo, do mundo, né? Lembrando que na arte o mundo é Europa, era Europa. E a gente tinha alguns pintores, tipo Renoir, Degas, Pissarro, Cézanne, Sisley, Monet, Morisot, que se inscreveram para esse Salão de Paris e tiveram suas obras recusadas. E aí, então, eles foram até Napoleão, reclamaram, né, que eles não foram aceitos no Salão de Paris e que eles queriam mostrar o trabalho deles. E aí, então, Napoleão forneceu um novo lugar para eles, que inclusive dizem, né, que era do outro lado da rua. E aí eles fizeram o Salão dos Recusados. Mas eu diria até que não adiantou nada, porque foi fracasso de público e de crítica. Ninguém gostou. As pessoas esperavam obras bonitas e bem acabadas. E diante dessas, eles ficaram horrorizados com a forma. Eles se sentiram, inclusive, desrespeitados de pararem a vida para ir a uma exposição e chegar lá e ver um negócio assim. Inclusive, assim, quando uma obra é bem feita e bem acabada, e você olha de longe, ela é linda. E aí você vai se aproximando e você começa a ver cada detalhe e isso se torna uma coisa encantadora. E no impressionismo, de longe, você até tem uma noção legal. Se você puder levantar da cadeira e olhar seu computador de longe, o seu celular de longe, você vai ver que ela tem um aspecto legal. Mas à medida que você vai se aproximando demais e até fazendo zoom com a foto, você vai ver que ela se torna um caos e que ela não vai fazer sentido nenhum. E as pessoas não souberam apreciar e entender essa proposta desses primeiros artistas. Outra coisa que surge nesse momento é a questão do marchand, que é um empresário, né, que vive da venda de obras produzidas pelos artistas. Ele é um comerciante de arte, diferente do mecenas, que é aquele tipo um colecionador, né, que ele compra para ele. O mecenas é o principal cliente do artista, mas ele compra para ele. O marchand, ele representa esse artista e leva essa obra até as pessoas, né? Os artistas impressionistas, eles não tinham teoria, né, que orientasse o trabalho deles. Eles tinham algumas regras extremamente práticas para que eles seguissem com semelhanças no seu trabalho e pudessem ser chamados de impressionistas. E, entre essas regras, eu vou citar algumas, né? Por exemplo, a primeira regra delas é que o objetivo da pintura é captar a luz que os objetos refletem ao longo do tempo, né? Do dia, das estações do ano, da sol, chuva, meio-dia, fim de tarde, início da manhã e etc. E aí, então, o objetivo é captar a luz. Não tem tema maior do tipo pintura religiosa, pintura histórica, pintura de cotidiano, pintura de natureza. O objetivo não tem um tema. O objetivo é a luz. O tema deles é a luz. Tanto é que a gente tem aqui Monet, considerado o pai do impressionismo. Inclusive, a história dele é bem interessante, porque ele compra vários
várias propriedadezinhas em volta da dele, e ele faz um imenso jardim para ele ter o que pintar, né? Ele pintava sempre as coisas que estavam no jardim dele. E aí ele vai pintar a Catedral de Rouen. Nota, tenta olhar, prestar atenção em todas as imagens, como não tem o intuito de ser uma arte religiosa. E ele pinta a Catedral de Rouen. Aqui ainda tem diferença, mas vocês vão perceber depois que ele pinta várias vezes de um mesmo ponto de vista. E aí fica muito nítido que o objetivo dele não é retratar a catedral, mas perceber a mudança do sol em momentos diferentes do dia. Olha isso. Eu já vi, isso varia de livro para livro, eu já vi que ele pintou essa catedral umas 30 vezes. Né? Aqui a gente tem 18. Dizem até que ele, alugou um espaço do outro lado da rua, né, que aí ele podia pintar todo dia do mesmo lugar, sem problema, né? Inclusive, a impressão que a gente tem é que ele desenhou tudo e depois foi pintando, né? Aqui, outra coisa. Cara, imagina, por exemplo, um jardineiro vai lá no seu jardim, corta a grama e junta a grama. Imagina que, de repente, isso é tema para pintura. Aqui não é grama, aqui são montes de feno. Mas de onde que monte de feno é tema para pintura? O que deixa bastante evidente que o importante aqui não é o monte de feno, mas é essa luz, né, por trás, que de repente, né, tá muito bonita e merece ser retratada. O objetivo do artista não é falar de determinadas coisas, é captar a luz nos objetos, nas pessoas, na paisagem e etc. Outro pintor que a gente precisa comentar é o Edgar Degas. Ele pintava principalmente cenas de ambientes fechados, é praticamente o único, com poucas exceções, e eu vou citar uma exceção depois. Ele pintava ambientes de teatro, de aulas de balé, de ensaios, de camarim. Ele fala quase sempre da bailarina, mas ele fala também do artista de circo, entre outras coisas. E aí, então, o efeito da luz nas coisas e nas pessoas vai ser diferente de um efeito de uma luz lá fora, né, no ambiente aberto. Outra regra impressionista que a gente tem é que as figuras elas não têm contornos nítidos. E, de fato, as figuras não têm contornos nítidos. Eu não tenho contorno. Olha para o Salmão, para os seus braços. Você não é contornado. A Mônica é contornada. O Cebolinha é contornado. Você não. A gente tem limite. Até aqui vai o meu corpo. A partir disso, é espaço, é a mesa, é a minha roupa. E aí, então, eles começam a misturar a figura e o fundo. Eu brinco até em aula que a impressão que a gente tem é que esses artistas, eles eram míopes e, de repente, não tinham óculos e começam a pintar. Quem é míope e tira o óculos é mais ou menos dessa maneira que enxerga. Lógico que depende o grau, né, dessa miopia. Então, ele começa a misturar figura e fundo. E aí eu trouxe alguns exemplos. Olha isso. Tá vendo que ele não monta um limite perfeito? Compara isso com as obras que a gente viu no neoclássico. Inclusive, pausa agora e olha agora as imagens que eu mostrei no neoclássico. Deixa eu fazer isso, que eu acho que está aparecendo para vocês. Uma obra em específico. Olha, por exemplo, eu acho que essa obra aqui, deixa eu ver, eu queria essa obra aqui, só que eu quero ela inteira, deixa eu ver se aparece ela inteira aqui. Isso, essa obra aqui, inclusive, eu acho que está no arquivo de vocês, olha o quanto ela é precisa. Ela não é exatamente contornada, mas ela é muito bem delimitada. A linha que separa, né, o corpo e o fundo é nítida, é visível. Compara isso com o que a gente tem do impressionismo e se torna algo surpreendente e impressionante. E aí a gente pode olhar essa questão de contorno nítido na figura e fundo, na linha do horizonte, na vegetação, nos barquinhos, no céu. É tudo muito difuso e, digamos, desfocado. Aqui é do Monet, do jardim dele. Ele tem uma leva de pintura dessa ponte, desse laguinho, que ele montou e
cuidou da jardinagem para ter né, o que pintar. Cada planta ele foi plantando, escolhendo e etc. Também do Monet. Olha como as figuras são tipo um vulto, tipo um rabisco, tipo uma mancha de tinta, né? Mas se você, essa obra principalmente, se você levanta, recua e olha de longe, ela se torna muito mais bonita do que olhando de pertinho, da distância do monitor até a sua cadeira. Então, assim, para tudo, levanta, recua e presta atenção como ela se torna algo muito mais bonita. A obra impressionista, ela precisa de um certo distanciamento para ser apreciada, porque de perto, essas manchas, a gente olha bem de pertinho, isola uma parte e olha de pertinho. Não vai se formar nada, vai virar uma rabisqueira, um monte de mancha de pincelada e não vai ter graça nenhuma. Essa outra obra também é do Monet, muito bonita. Thames abaixo de Westminster. Mas olha como nada é bem definido. A imagem não está concluindo, né? Ela está bastante serrilhada, embora eu tenha pesquisado sempre imagens muito grandes, mas ela é difusa assim mesmo, né? Ela está piorada um pouquinho. Aqui, do Manet. Manet é um artista que a gente estudou lá no realismo. E eu falei para vocês naquela época, Manet foi contemporâneo de Monet, Manet pintou no realismo, Manet pintou no impressionismo. E aqui a gente tem obra dele que não é considerada realista, é considerada impressionista. E olha como a figura não é bem definida, como ela é, eu diria, bagunçada, sabe? Solta, sem compromisso em fazer algo perfeito, certinho, né? Outra regra muito interessante, a minha regra preferida do impressionismo são as chamadas sombras luminosas. Eu já venho falando delas para vocês em outros movimentos, como alguma coisa que indica que isso vai acontecer. E aí agora isso acontece. O que acontece? O que está na luz, ele existe uma coloração meio amarelada. E o que está na sombra, ele tem um pouco de roxo, fugiu o nome da cor agora, um azul escuro, mas não é evidentemente roxo, é levemente, é só um tomzinho para passar a sensação. E quando você trabalha com as áreas de luz e sombra, através das cores complementares, amarelo e roxo, a luz dessa cena ela fica muito mais natural, diferente, por exemplo, do que a gente tem no barroco. Lembra, por exemplo, do Caravaggio, com aquelas áreas iluminadas e outras muito escuras, preto total, que você não vê nem o resto da figura. O quanto isso é mais natural, porque quando você está com alguma parte do corpo exposto à luz, a outra parte ela também é visível. Eu agora estou dentro do meu estúdio e estou à sombra, mas eu estou inteira visível. A parte que pega a luz natural através da janela, a parte que pega a luz da lâmpada, luz artificial, e a parte que está à sombra, está tudo visível. Então, trabalhar dessa maneira, vendo aquilo que está à sombra e muito bem iluminado, só que de forma diferente daquilo que está no sol, é muito mais próximo do real, tá? Essa obra também é muito bonita, é Baile no Moulin de la Galette, e imagina a dificuldade de se fazer isso. Isso é uma festa, uma recepção, né, que acontece ao ar livre, embaixo das árvores, e aí a gente tem as frestas, né, de luz e sombra no chão e nas pessoas. E as pessoas, ninguém está posando, ninguém está parado esperando o artista pintar, a coisa está acontecendo. Então, tenta imaginar a velocidade que o artista tem que pintar para conseguir corresponder a isso tudo. A quantidade de pessoas, a luz e sombra, as pessoas dançando e se movimentando. Na minha opinião, essa é uma das obras mais difíceis de toda a história da arte para se pintar. Aqui também do Manet, aquele mesmo que é lá do realismo, e é legal que ele lembra de uma coisa que se eu te pedir hoje para fazer um desenho, você não vai lembrar. Quando a gente está fora de casa, no sol, e olha para dentro através, por exemplo, da janela ou da porta, lá dentro fica escuro completo. Mas enquanto você está lá dentro, aquele escuro não existe. O nosso olho se adapta e a gente enxerga lá do mesmo jeito. E ele lembra desse detalhe.
aquilo que está aqui na varandinha, que pega uma luz aproximada àquela que eu tô, essa coisa, essas pessoas, esses objetos, eles são iluminados. Aquilo que está lá dentro está na penumbra quase total, mas se você entrar lá, esse escuro vai deixar de existir. Outra regra impressionista, que é automaticamente dita junto com a terceira, é que esses contrastes de luz e sombra, né, aquilo que está à luz e aquilo que está na sombra, e nessa obra é perfeito para perceber isso, é feito através das cores complementares, né? Onde tem luz, eu encho de amarelo, e onde tem sombra, eu coloco um azul. Vocês percebem isso? Aqui é legal porque é pontilhismo, então a gente consegue ver os pontinhos das cores que ele quer trazer pra gente. Aqui, ó, percebe pinceladas amarelas e pinceladas azuis ou roxas para fazer a luz e sombra desse vestido? Aqui, lembra que eu falei que o Degas é praticamente o único artista que pintava em ambientes fechados? A gente tem essa mulher, o nome dela é Berthe Morisot, e ela também pinta em ambientes fechados. Mas ela é mulher e ela tem motivos diferentes. Porque em 1800, 1900, a mulher não podia transitar pela cidade livremente, pegar lá sua tela, seus pincéis e suas tintas e caminhar pelo campo até achar uma paisagem que ela queira retratar. A mulher, ela não podia sair sozinha. Era tipo imoral e indecoroso. Então ela começa a pintar ambientes internos. Ela pinta ambientes domésticos, dentro da casa dela, o varal, o berço, ambientes ali dentro de casa. E a gente, aqui eu não trouxe muitos exemplos, mas tem bastantes. Todos dentro de casa. Ali ela está protegida do falatório da cidade, né? Outra regra impressionista muito legal é que a mistura de cor, ela não acontece na tela nem na paleta. Ela acontece na cabeça de quem olha. Por exemplo, quando você olha... Deixa eu voltar nesse aqui. Quando você olha para essa sombra aqui, que você vê um verde escuro, meio azulado, se você aproxima bastante, você vai ver cada pontinho de cada cor que ele usou. Mais de longe, você vê a cor que formou. Por exemplo, aqui a gente vê um laranjado, mas ele não usou tinta laranjada, ele usou vermelho, amarelo, aparentemente um pouquinho de branco, talvez. E aí aqui ele coloca um pouquinho de azul para escurecer esse vermelho. Mas se você aproximar, você vai ver a cor original. De longe, você vê a soma dessas cores e o efeito que ela vai provocar. Então, a mistura não está na tela. Se você chega lá perto, você vê a separação das cores. A mistura está na sua cabeça. É o que chama de mistura óptica. É um efeito que acontece na sua cabeça, ok? E aqui mostra o mesmo tema sendo retratado duas vezes, provando o quanto Monet estudava a questão da luz nas coisas, nas paisagens e nas pessoas, onde o importante não era de fato fazer aquele objeto ou aquela cena, mas perceber essa alteração da luz. Aqui é a estação de São Lázaro, em dois momentos diferentes, né? Muito nítido essa diferença. Aqui a gente tem Paul Signac, que fez essa paisagem pontilhista, também muito legal para a gente perceber essa separação das cores, né? O pontilhismo é excelente para a gente perceber essa separação das cores, porque fica muito evidente. Aqui a gente tem Monet e Renoir, eles eram amigos e eles combinaram de pintar o mesmo tema ao mesmo tempo. Então eles foram lá para a margem e olharam para essas pessoas nessa ilhazinha e a outra margem oposta do outro lado e pintaram juntos ao mesmo tempo. E é legal como cada um capta as cores, né? A gente tem a questão da movimentação das pessoas, então cada um desenhou em momentos diferentes, né? Aqui as pessoas já estavam mais aglomeradas, aqui elas estavam mais um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui. E a cor também muda muito. Mas é legal a preocupação dele de ver como eu percebo as coisas, as cores e a luz e como você percebe. E aí ele quer comparar isso. Percebe como ele estudava, como ele queria perceber como acontecia para cada um?
E eu vou mostrar, acho que 2 artistas do impressionismo no Brasil, porque lembra que aqueles estudantes lá da missão francesa, quando eles participavam de concursos, de exposições, eles eram premiados com viagem para a Europa e ali eles tinham contato com os movimentos que estavam acontecendo na Europa. E quando eles voltavam, eles traziam essas tendências para o Brasil. Aí eu vou citar Almeida Júnior, que foi para a Europa e percebeu essa tendência impressionista e começa a trazer isso para o Brasil. Ó, a sombra luminosa. Ele ainda tem um traço mais definido em alguns momentos, em outros não, mas não chega a ser contornado, né? Olha isso. Aquele escuro lá dentro ele capta. Olha isso, que legal. Olha a sombra luminosa. Ó, não tá preto aqui. A pessoa não tem um foco de luz nela e o resto tá preto. Tudo tá exposto à luz. O outro artista que eu queria citar é Eliseu Visconti. Olha que legal. Olha a sombra luminosa. Ela dá um efeito de muita naturalidade à cena. E aí ele tem pinturas, inclusive, feitas aqui no Brasil e outras feitas enquanto ele estava em Paris. Ó, essa é de Paris. Olha isso. Olha como a figura não é bem definida, né? Ela se mistura com o fundo, ela se funde. Olha essa aqui. Percebe? Olha só. Ok? E aqui nós temos alguns exercícios para vocês fazerem. E tem um outro que eu quero que faça para entregar valendo nota de prova. Vocês vão tirar fotos de um mesmo objeto, no mesmo lugar, no sol, sem o uso de filtro e sem o uso de flash. Às 4 da tarde vocês colocam um objeto no sol, em algum lugar do quintal, por exemplo, da calçada, onde for pegar sol. Coloca um objeto lá. Coloca um arranjo, tipo põe um banquinho, um tecido branco, uma jarra com um copo de água, sei lá, umas frutas. Monta uma ceninha ali, pode ser um tênis, um sapato também, mas eu gostaria que tivesse branco. Tira a foto exatamente às 4, depois outra foto às 4h30, a partir do mesmo ponto de observação. Depois às 5, às 5h30, às 6 e às 6h30. E depois você vai escrever para mim, justificando como você percebeu a mudança da cor desses objetos nesses momentos específicos. Beleza? Daí vocês precisam anexar essas fotos numa página do Word e justificar embaixo com um texto e postar lá no portal para mim. Os alunos do presencial, eles vão fazer exatamente a mesma atividade, além desses exercícios teóricos. Beleza? Boa semana, a gente se vê quando possível, e então fiquem com Deus, se cuidem e fiquem em casa.